Fala galera, Jones Martins na área, dessa vez para falar sobre verbos. Opa, é isso mesmo, vamos trabalhar verbos e vamos iniciar falando de tempo e modo verbal. Galera, vem comigo. Quando eu falo em tempo e modo verbal, o que você tem que entender? Quando eu falo em tempo, eu me refiro ao presente, ao pretérito, que é o meu passado, e ao futuro. Então falei em tempo verbal, você vai lembrar de presente, passado e futuro. Lembrando que o passado ganha o nome de pretérito. E quando eu falo em modo, eu tenho o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Lembrem o seguinte, o indicativo, ele indica certeza. Já o subjuntivo, ele indica uma hipótese. O que é uma hipótese? É algo que pode ou não acontecer. E eu tenho um imperativo, que vai trabalhar uma ideia de ordem, uma ideia de pedido, um conselho, ok? Então, ordem, pedido, conselho. Geralmente, o imperativo vai trabalhar a ideia de ordem aí. Então, vamos lá. Tempo, presente, passado e futuro. Modo indicativo, certeza, subjuntivo é uma hipótese, o imperativo indica ordem, pedido, conselho, beleza? Eu tenho também as formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio, aqui tudo em três, né? Tempo, presente, passado e futuro, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio, vamos lá. O que é o infinitivo do verbo? É aquela terminação AR, ER e IR. Na verdade, o infinitivo é a forma primitiva de um verbo. Quando eu falo assim, gostava é de que verbo? Você me responde que gostava é do verbo gostar. Bebia é de que verbo? Bebia do verbo beber. Sorriu é de que verbo? Do verbo sorrir. Então, o infinitivo é essa forma primitiva do verbo. E aí você tem aqui as terminações AR, ER, IR, ok? Então, infinitivo, AR, ER e IR. Primeira pegadinha que pode aparecer na sua prova. Você vai pensar assim, se um verbo vier flexionado, jogue sempre no infinitivo. Por quê? Porque a prova pode te perguntar a que conjugação pertence um verbo. E você vai indicar o seguinte, que se o verbo termina em AR, ele pertence à primeira conjugação. Se ele termina em ER, ele pertence à segunda conjugação. E se ele termina em IR, ele pertence à terceira conjugação. Então, eu tenho primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Professor, me explica que história é essa de conjugação? São formas que eu tenho para conjugar um verbo. São três modelos. Existe um modelo para conjugar um tipo de verbo, um outro modelo para conjugar um outro tipo de verbo e um terceiro modelo para conjugar um terceiro tipo de verbo. A gente dá o nome disso de conjugação. Então, existem os verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação e os verbos de terceira conjugação. E como eu vou saber a que conjugação pertence um determinado verbo? É só olhar a forma de infinitivo. Por exemplo, primeira conjugação, o verbo gostar, o verbo amar, o verbo cantar, falar. Por quê? Porque esses verbos terminam em AR. Segunda conjugação, beber, comer, vender, ER. Terceira conjugação, partir, sorrir, são verbos terminados em IR. Se a prova flexionar um verbo, jogue no infinitivo. Se ela perguntar assim, o verbo doou é de que conjugação? Bem, o verbo é doar, então o verbo é de primeira conjugação. Na forma verbal, talvez ele venda. Venda é de que conjugação? Cuidado, terminou em A. Não é terminou em A. Venda vem do verbo vender, então é segunda conjugação. Sacou aí o que vai acontecer? A prova vai colocar o verbo flexionado com uma vogal diferente. Talvez ele venda. Venda termina em A, beleza, mas não é primeira conjugação. Por quê? Porque o verbo é vender. O que eu levo em consideração é o meu infinitivo. Segunda pegadinha que pode aparecer na sua prova. Ele pode perguntar a que conjugação pertence o verbo por. Galera, essa pegadinha aqui
é muito batida. O verbo pôr, ele vem de poer. Só que com o passar do tempo, ele perde a vogal temática e vira o que conhecemos hoje como pôr. Só que, por uma questão etimológica, pela sua origem, lá em sua formação, a terminação original é o quê? É R. É por esse motivo que o verbo pôr, ele vai pertencer, olha aqui, o verbo pôr, ele vai pertencer à segunda conjugação. Mas não existe uma quarta conjugação, já que a terminação é OR? Não existe quarta conjugação. Só primeira, segunda e terceira. E te digo mais, qualquer verbo terminado em OR vai pertencer à segunda conjugação. Sabe por quê? Qualquer verbo terminado em OR é derivado do verbo pôr. Reparem, depor, compor, supor, repor, todos esses verbos são derivados do pôr. Então, terminou em OR, não caia na pegadinha. Segunda conjugação. Então, você pode pensar assim, primeira conjugação, AR. Segunda, ER ou OR, porque eu tenho o verbo pôr e os verbos derivados. E terceira conjugação, IR, e agora você vai acertar certamente essa questão. Beleza? Bem, eu tenho também um particípio, que quando é regular, utiliza a terminação ado e ido. Ok? Terminação do particípio, terminação ado e ido. Quando ele é regular. Por exemplo, qual é o particípio do verbo amar? Amado. E do verbo beber? Bebido. E do verbo partir? Partido. Do verbo falar? Falado. Do verbo vender? Vendido. Do verbo sorrir? Sorrido. E do verbo fazer? Não deu mole aí não, né? Fazido não, hein? Pelo amor de Deus. Como fica? Feito. Por que feito? Por que a terminação aí foi diferente? Porque esse particípio é chamado de particípio irregular. E isso será estudado lá em verbos abundantes. Saiba, por enquanto, que o particípio tem a terminação ad e ido quando o verbo é regular. Se o verbo for irregular, ele pode ter uma outra terminação aí, beleza? E eu tenho também, galera, olha aqui, o gerúndio. O gerúndio é aquela terminação que alguns vão colocar como DO. Eu prefiro utilizar aqui o NDO, que fica muito mais fácil de você entender, ok? Comendo, bebendo, cantando, falando. Cuidado, hein? A terminação é NDO, não é NU, como eu ouço por aí, hein? Eu ouço um comendo, bebendo, cantando. Não, não pode, ok? Comendo, bebendo, cantando. Por enquanto, esse NU não é aceito pela norma culta. Continua utilizando o NDO ali, beleza? Agora, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte. Nós iremos adequar tempo e modo. Mas eu vou tentar aqui, galera, não fazer você gravar todas aquelas terminações como foi feito durante toda a sua vida escolar, ok? O que você vai fazer aqui é o seguinte. Você vai usar a lógica, você vai utilizar o processo semântico, o processo de sentido. Eu vou te ensinar a olhar para uma forma verbal e perceber se esse verbo está no presente, no passado, no futuro, se ele é do indicativo, do subjuntivo, se ele é um verbo que está no imperativo. E assim você vai conseguir classificar corretamente o verbo em relação ao seu tempo e seu modo. Se você quiser gravar todas as terminações, pode gravar. Mas vamos pensar, até hoje esse processo deu certo? Durante toda a sua vida escolar, você gravou as terminações e você aprendeu verbos? Então, para e raciocina, porque a questão aqui é meramente semântica, é o sentido que faz a classificação, ou o sentido que o verbo expressa é que vai dizer qual é a classificação em relação ao seu tempo e ao seu modo. Vamos lá. Se eu disser assim, Gustavo sempre leva os filhos ao parque. Galera, se o Gustavo sempre leva os filhos ao parque, pense, isso é presente, passado ou futuro? Bem, se ele sempre leva, eu já sei que não tem uma ideia de futuro, ok? Quando é que ele leva? Agora, ele sempre leva os filhos ao parque. Quando você trabalha com um tempo que dá a ideia de coisas que você faz corriqueiramente, coisas que você faz sempre, você emprega um verbo no presente.
Professor, mas eu aprendi que o presente é o agora. E o presente é o agora. Mas o presente também indica coisas que você faz diariamente, coisas que você faz corriqueiramente. Por exemplo, todos os dias eu estudo. Então, estudo é algo que eu faço corriqueiramente. Por esse motivo, indica o presente. Beleza. Então, aqui, eu já sei que leva é um verbo que está no presente. Só que isso não é suficiente. Por quê? Eu tenho que adequar o tempo ao modo. Observem que, se Gustavo sempre leva os filhos ao parque, isso é uma certeza, isso é uma hipótese ou isso é uma ordem? Isso é uma certeza. Se isso é uma certeza, significa que esse presente é um presente do indicativo. Presente do indicativo. Mais uma vez, no sábado, Gustavo levou os filhos ao parque. Vamos lá. Se no sábado Gustavo levou os filhos ao parque, isso é presente, passado ou futuro? Isso indica passado. Só que passado não é chamado de passado. Passado é chamado de pretérito. Então, vou colocar aqui, ó. Pretérito. Isso é uma certeza, é uma hipótese ou é uma ordem? Se no sábado Gustavo levou os filhos ao parque, isso é o quê? Uma certeza. Se é uma certeza, você tem o pretérito do indicativo. Pretérito do indicativo. Continuando. Ó, no sábado, Gustavo levará os filhos ao parque. Vamos lá. No sábado, Gustavo levará os filhos ao parque. Preste atenção. Isso é presente, passado ou futuro? Se ele levará, isso indica o futuro. Agora aqui é o detalhe que a maioria erra. Ó, quando eu digo que no sábado Gustavo levará os filhos ao parque, isso parece uma hipótese, mas não é. Isso aqui indica, galera, uma certeza. Isso é futuro do indicativo. Mas, Jones, olha só, ele ainda não levou, por isso que é futuro. Só que indica uma certeza. Se eu disser assim, ó, você passará no concurso, diga para mim, isso é hipótese ou é certeza? Ah, agora é certeza, né? E é certeza mesmo, galera, ok? Só que é uma certeza de algo que vai acontecer quando? Futuramente. Isso é indicativo, sim. Cuidado. Olha a diferença. Quando o Gustavo levar os filhos ao parque, ficarão felizes. Quando o Gustavo levar, quando? Lá na frente, futuro. Só que quando você fala quando o Gustavo levar, esse quando poderia, né, vir com essa conjunção. Se Gustavo levar os filhos ao parque, ficarão felizes. É certeza de que ele vai levar? Agora não. Quando eu falo que no sábado Gustavo levará os filhos ao parque, eu estou certo disso. Quando eu falo que quando Gustavo levar, quando isso vai acontecer? Não sei, se acontecer. Então aqui o futuro é um futuro do subjuntivo, ok? E só para testar o seu conhecimento. Gustavo, leve seus filhos ao parque. Quando eu coloco leve seus filhos ao parque, eu estou trabalhando com uma ideia de ordem. E olha só que legal, galera. Se a ordem, basta colocar imperativo. Ah, mas é presente, passado ou futuro? É só imperativo. Se a ideia é de ordem, conselho, pedido, você vai colocar somente imperativo. E aí existe o imperativo afirmativo, que foi o que apareceu aqui. E existe imperativo negativo, né? Seria um não ali. Beleza, galera? Até aqui tudo bem? Ok. O que nós vamos fazer agora? Novamente, adequação tempo e modo. Agora eu vou trabalhar só com o verbo no indicativo. Me acompanhem, por favor. No indicativo, eu tenho as seguintes possibilidades. Um verbo, ele pode ser empregado no presente. Como eu disse, o presente, ele pode ser o agora,
ou ele pode indicar coisas que você faz corriqueiramente, diariamente, ok? Coisas comuns. Por exemplo, vamos colocar o verbo estudar aqui, né? Vai ficar assim, ó, agora. Joga um agora aqui na frente, ó. E tudo vai se resolver, ó. Agora eu estudo. Agora tu estudas. Agora ele estuda. Vem pra cá. Agora nós estudamos. Agora vós estudais. E agora eles estudam. Automaticamente, ao colocar o advérbio agora, você tem o seu verbo no presente. Beleza? Só que além do presente, eu tenho também o pretérito, que é o passado. Vem pra cá. Ó, pretérito. Só que a língua portuguesa ela é maravilhosa, né? Por quê? Porque ela não tem somente um passado, tampouco dois. São três passados. Vem pra cá, olha aqui. Eu tenho o pretérito, que nós chamaremos de pretérito perfeito. Eu tenho o pretérito, que nós chamaremos de imperfeito. E eu tenho o pretérito, que nós chamaremos de mais que perfeito. Ah, mas aí está começando a embolar o meio de campo. Calma, olha só. Nós utilizamos no dia a dia os três casos. Então você vai pegar, tá? Olha aqui. Vamos lá. Então, presente. Presente matei aqui, ó. Jogo agora na frente, automaticamente conjugo o meu verbo no presente, tá? E o meu pretérito, como vai funcionar aqui com o meu pretérito? Existe o pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. Você vai seguir o seguinte raciocínio. O pretérito perfeito é uma ação passada, por isso que ele é pretérito, ok? Só que ele é uma ação passada, olha aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Ele é uma ação passada concluída. Significa o quê? Que eu concluí. Se o pretérito perfeito é uma ação concluída, o imperfeito vai ser o quê? Não concluído. Então aqui você concluiu, aqui você não concluiu. Então não concluída. Ideia concluída, ideia não concluída. Beleza? Olha só. Ontem eu estudei bastante. Quando eu falo que ontem eu estudei, ó. Se ontem eu estudei, isso é algo terminado, isso é algo concluído. Aí um perfeito, quer ver? Ontem eu estudava quando o enviado das trevas foi me incomodar. Ontem eu estudava quando alguém foi me incomodar. Você terminou de estudar? Não, por algum motivo você foi interrompido. Então aqui, ó, no imperfeito, eu estudava. Beleza até aqui? Agora uma dica no perfeito. Quando você tiver o tu, vai ficar assim, ó. Eu estudei, tu estudaste, ok? Ele estudou. Agora, nós estudamos. Vós estudastes. E eles estudaram. Qual é o cuidado? Primeiro cuidado, olha só. Olha para cá. Estudamos. Vem para cá. Estudamos. A forma é a mesma. Você tem a mesma forma na primeira pessoa do plural para o presente e para o pretérito perfeito. Isso vai acontecer em alguns verbos. Beleza? Lá em acentuação gráfica, isso aqui é trabalhado, tá? Porque existe um acento facultativo que pode ser empregado no passado, tá? Aqui no Brasil não é muito utilizado, mas que existe a possibilidade. Agora, o que eu quero que você preste atenção mesmo é isso aqui, ó. É o estudaste da segunda do singular e o estudastes da segunda do plural.
é muito comum que a prova tente fazer com um tipo de pegadinha aqui. Por quê? Quando a gente fala em segunda pessoa do singular, geralmente tem um Szinho no final, né? Geralmente, isso não é sempre. E aqui a gente acaba batendo. Porque ela coloca um estudasteis com S no final, te induzindo a pensar que o verbo está na segunda do singular, que é o tu, o sujeito. E não, o estudasteis tem como sujeito o vós. O estudaste sem o S é que tem o tu como sujeito. Então, cuidado aí, beleza? Agora volta para cá. Pretérito imperfeito. O imperfeito, vou apagar aqui, ó. O imperfeito, você pode aprender de duas formas. A primeira é a seguinte: você vai pegar o radical do verbo, ok? Você vai pegar o radical do verbo e vai prestar atenção no seguinte: esse verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. O verbo cantar, ou melhor, o verbo estudar é de primeira. Qual é o radical? O radical é estude. O verbo beber e o verbo partir. Tira só o radical, aquela partezinha mais importante da palavra. Se o verbo for de primeira conjugação, você vai acrescentar aqui um ava. Se o verbo for de segunda ou terceira, você vai acrescentar um ia. Então, por exemplo, ontem eu estudava quando fui interrompido. Ontem eu cantava, ontem eu trabalhava, ontem eu amava, ok? Eu gostava. Segunda e terceira, eu bebia, eu comia, eu sorria, eu partia. Então existe sim a terminação. Poxa, professor, mas você disse para a gente não se apegar à terminação. É claro que você não vai se apegar somente à terminação, mas aqui é um caso em que você consegue gravar e que vai dar certo, beleza? Agora, uma outra coisa que você pode fazer aqui é colocar o advérbio antigamente na frente. Ó, fiquei na dúvida. É pretérito perfeito ou imperfeito? Use o antigamente. Olha aqui. Antigamente eu estudava, antigamente eu bebia, antigamente eu partia, antigamente eu sorria, antigamente eu amava, antigamente eu falava, antigamente eu trabalhava, ok? Quando você tem um pretérito perfeito, não dá para falar antigamente eu estudei bastante, hein? Antigamente eu estudei bastante, antigamente eu estudava bastante, ok? Então, na dúvida, observem se o verbo no passado aceita o advérbio antigamente. Se aceita, é pretérito imperfeito. E a gente já mata uma pegadinha que vai aparecer na sua prova, pode ter certeza, que é utilizar dois verbos. É o verbo ser, que é um verbo muito irregular, tanto que ganha o nome de anômalo, ele é anormal. E um outro verbo é o verbo ter. Por quê? Eles não vão obedecer à terminação que eu coloquei aqui, ok? O que você vai fazer? Você vai pensar assim, ó, o imperfeito do verbo ser é era. Por quê? Porque antigamente eu era feliz, antigamente eu era, beleza? Ó, e cuidado com o verbo ter, porque vai ficar assim, ó, tinha, antigamente eu tinha, hoje eu não tenho mais. Então, o verbo ser e o verbo ter, eles vão ter uma terminação diferente, mas observem, como eles aceitam a ideia do antigamente, eles foram empregados no pretérito imperfeito. Belezinha até aqui? Tranquilo? Vem comigo. E o mais que perfeito? O mais que perfeito é o pretérito do Kiko. Lembra lá do Kiko? Do Chaves? É esse mesmo. Como é que o Kiko chora, galera? Não é rá, rá, rá? Tá aqui. Pretérito mais que perfeito é o pretérito do Kiko, é o rá, rá, rá. É a terminação que vai aparecer. Ó, você vai colocar assim, ó. Estudara, cantara, comera, bebera, partira, enfim, esse rá que vai ser a minha terminação. Agora, pelo amor de Deus, não empregue o acento, porque se você empregar o acento, o verbo vai direto para o futuro, vai ficar cantará, estudará, comerá, e aí vai para o futuro. Calma, é sem acento ali, beleza? Mas, Jones, você falou que nós utilizamos os três passados e eu nunca falei estudar, cantar e comer. Beleza, preste atenção.
Aqui você tem a ideia de algo que foi concluído. Beleza. Aqui você tem a ideia de algo que não foi concluído. Então, os dois são utilizados no dia a dia. O mais que perfeito, ele traz uma ideia de ação passada a outra ação passada. Como assim? Ele é uma ação passada relativa a outra ação passada. Vem comigo. Olha só. Eu costumo chamar o mais que perfeito de passado do passado. Ele é o passado do passado. Como assim? Digamos o seguinte, hoje eu acordei às 6 da manhã, ok? Eu acordei às 6 da manhã. E digamos que você tenha acordado às 7 da manhã. Vamos lá. Se você acordou às 7 da manhã, isso é passado. Se eu acordei às 6 da manhã, isso também é passado. Só que dos dois, qual é mais passado? O meu. Significa que o seu passado é um passado perfeito. Só que o meu, ele veio depois do seu passado, ok? Ou antes do seu passado, né? Fazendo confusão aí. Ou antes do seu passado. Se o seu é perfeito, o meu que foi antes do seu passado, ele é mais que perfeito. Mas você pode colocar numa frase? Posso. Quando você acordou, eu já acordara. Quando você acordou, eu já acordara. Vamos lá. Você acordou às 7. É passado. Mas para indicar que o meu é mais passado do que o seu, que é perfeito, eu uso mais que perfeito. Por isso ele é o passado do passado. Já existia um passado na frase. Para mostrar que o meu era mais passado do que o seu, eu usei o mais que perfeito. Então, quando você acordou, eu já acordara. Olha aqui. Passei uma lista de exercícios para fazer na semana passada. Eu vou corrigir hoje. Aí Joãozinho levanta a mão e diz assim, professor, hoje, sei lá, vamos colocar aqui, hoje, segunda-feira. Eu fiz, professor, ontem no domingo. Então, ontem, professor, eu resolvi as questões. Aí o Pedrinho, que não gosta de ficar para trás, fala assim, grandes coisas. Eu fiz isso foi na sexta-feira. Ou seja, Joãozinho, quando você resolveu, eu já resolvera. Quando você resolveu as questões, eu já resolvera. Por que resolvera? O Pedrinho quis mostrar que o passado dele era mais passado que o passado do Joãozinho. Por isso, se o Joãozinho era perfeito, o do Pedrinho era mais que perfeito. É um passado anterior a outro passado já existente. Por isso a ideia do passado do passado. Professor, eu entendi, mas eu não utilizo no dia a dia. Utiliza. Só que você utiliza a forma composta. Você fala assim, quando você fez o exercício, eu já tinha feito ou eu havia feito. Você coloca o tempo composto, ok? Você usa a forma ter ou haver aqui, mais o verbo no particípio. Você fala assim, quando você acordou, eu já tinha acordado. Quando você acordou, eu já tinha acordado. Eu doei uns casacos antigos, tá? Que eu não utilizava a um orfanato. Doei quando? Doei em dezembro. Aí você vira e fala assim, professor, eu fiz a mesma coisa, mas eu fiz em outubro. Fiz antes. Então, quando você doou, eu já doara. Quando você doou, eu já doara. A gente não fala assim. A gente fala o quê? Quando você doou, eu já tinha doado ou já havia doado. Essa é a forma que nós utilizamos. Ou seja, nós utilizamos o que a prova vai chamar de tempo composto. Professor, o que é o tempo composto? São os verbos ter e haver mais um verbo no particípio. Ter e haver mais um verbo no particípio. Esse é o tempo composto. Beleza até aqui? Tranquilo? Ok, vem para cá. Agora, vamos falar do futuro, ok? Só consertar aqui. Vamos falar do futuro. Olha só que legal, eu tenho dois futuros também. Mas para que isso? Sim, dois futuros. Existe o futuro do presente e existe o futuro do pretérito.
ok? Futuro do presente, futuro do pretérito. Você vai pensar assim, ó. O que é o futuro do presente? É o futuro normal, é o futuro habitual. Por exemplo, você vai falar assim, ó. Amanhã eu estudarei. Amanhã eu estudarei, amanhã tu estudarás, amanhã ele estudará, amanhã nós estudaremos e assim vai, ok? Esse é o futuro do presente. Mas por que eu chamo de futuro do presente? Pensa assim, ó. Quando você fala que eu passarei no concurso, ok? Eu passarei no concurso. A ideia, né, de algo que vai acontecer futuramente? Beleza. Mas você está projetando isso para a sua vida quando? Agora. Então, o futuro do presente é algo que vai acontecer futuramente, mas que eu estou projetando quando? Hoje. Então, quando eu falo assim, ó, amanhã eu estudarei. Beleza, é futuro, é amanhã. Mas quando que você projetou? Hoje. Por isso, futuro do presente. Ok? Tranquilo? E o futuro do pretérito? É isso mesmo, cara. O futuro do pretérito é o futuro do passado. Mas como assim futuro do passado, galera? Não vou enganar, hein? Aqui tem que fumar um cigarrinho para você conseguir entender. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Você vai pensar assim, olha só. Vou até fazer o seguinte, ó. Vou anotar do lado de cá, tá? E aí na hora de copiar, tenta colocar junto, tá? Mas aqui eu não vou conseguir. Então vou jogar para cá. E aí você vai pensar assim, ó. Tá, futuro do pretérito. Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Na nossa linha do tempo significa o seguinte, que se eu ando para cá, eu ando para o futuro. E para trás, automaticamente, eu ando para o passado. O que é o futuro do passado? É algo que eu farei futuramente, mas se eu estiver no passado. Hã? Professor, não entendi. Calma, vamos tentar de outra forma, olha só. Lembra lá do seu churrasquinho em família? Ó, churrasco em família, que coisa maravilhosa. Aquele seu tio pé no saco, tentando te dar conselhos, né? Ele fala assim, meu filho, vai estudar, porque só o estudo vai te propiciar uma vida melhor. Só que você já está estudando, né? E o pior, ele mesmo não estudou, mas está te dando conselhos, né? Vai lá, meu filho, estuda, porque só o estudo vai te propiciar uma vida melhor, patati patatá, e conversa vai, até que em um determinado momento da conversa ele fala assim, não, porque na minha época, falou porque na minha época, puxa a cadeira e senta, porque vem aquela história antiga, arcaica, que você já conhece há muito tempo, mas que ele vai contar com os mínimos detalhes. E ele começa a contar, não, lá na minha época eu dei mole, fiz isso, fiz aquilo, até que em um determinado momento, ele solta uma frase que é uma frase de arrependimento. Ele fala assim, ó, se lá na minha época, vamos lá, se lá na minha época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu estudaria mais. Galera, o que é o eu estudaria mais? Eu estudaria é uma ação futura que seria feita onde? No passado. Por isso eu chamo de futuro do pretérito, é o arrependimento. Quando você se arrepende, você usa o futuro do pretérito, ok? Quando você se arrepende, você usa o futuro do pretérito. Um outro exemplo. Digamos que você tenha feito um simulado. E no seu simulado você estudou muito a sintaxe. Professor, eu detonei na sintaxe. Pegou o simulado? Cara, só veio morfologia. Aí você fala assim, se eu soubesse que só cairia morfologia, aí você usa a forma composta, né? Eu teria estudado. Ok? Eu estudaria morfologia. Se eu soubesse que só cairia morfologia, eu estudaria somente morfologia, não teria estudado sintaxe. Então, quando você fala assim, ó, se eu soubesse eu estudaria, é uma ação que você faria quando? Ontem, antes do simulado, ok? Você faria isso no passado, sabendo da informação que você tem hoje. Por isso que a ideia de futuro do passado, futuro do pretérito, eu sei, né? A coisa é um pouco estranha. Agora, você pode pensar assim, ó, na maioria dos verbos, tá? A maioria dos verbos vão se comportar da seguinte forma. Você vai pegar o verbo, colocar aqui, ó. Você vai pegar o verbo, ó, estudar, comer, partir, e você vai acrescentar esses verbos
a forma ia. Ó, eu estudaria, eu comeria, eu partiria. Então o que você tem aqui? Você tem um futuro do pretérito. É isso mesmo, é assim que funciona o futuro do pretérito. Olha, mas essa terminação já apareceu, tá? Apareceu aqui, ó. Qual é a diferença? Aqui eu peguei o verbo todo, estudar, comer e partir. Aqui eu peguei o radical do verbo, muito cuidado. Eu peguei o radical do verbo e acrescentei ia. Aqui é bebia, aqui seria beberia. A forma é diferente. Agora, quer saber quando uma pessoa se arrepende de verdade? Quando uma pessoa está realmente arrependida, ela utiliza o futuro do pretérito, porque quem indica arrependimento é o futuro do pretérito. Agora, quer saber se a pessoa está com falsidade? Observe se ela está utilizando o pretérito imperfeito. Galera, não se arrependa com o pretérito imperfeito. Se você se arrependeu de coração, utilize o futuro do pretérito, porque pessoas verdadeiras se arrependem com o futuro do pretérito. Observe aquele seu amigo falso. Ele fala assim, ó, se eu soubesse, eu bebia. Se eu soubesse, eu bebia. Ele não se arrependeu de nada, cara. Porque o arrependimento verdadeiro é, se eu soubesse, eu beberia. Se eu soubesse, eu comia. Eu comia não. Se eu soubesse, eu comeria. Se eu soubesse, eu estudava. Não ia estudar mesmo, né? Porque o arrependimento é, se eu soubesse, eu estudaria. Muito cuidado, porque no dia a dia há essa troca, ok? Nós utilizamos o pretérito imperfeito querendo indicar o futuro do pretérito. Professor, isso é errado? Bem, a maioria das provas vão utilizar essa forma como uma forma incorreta, embora haja uma discussão gramatical sim, ok? Mas aqui a gente vai partir do princípio de que essa forma é uma forma incorreta, beleza? Até porque temos aí provas que já cobraram dessa forma. Ok, galera? Então, olha só, vamos pensar da seguinte forma. Você, aprovado no seu concurso, ó, já estou até visualizando aqui, ó. Você já aprovado, já passou pelo curso de formação, já está ganhando aquele dinheiro, ficando rico e quase dominando o mundo. Até que você passou num concurso, vamos lá, militar. Você passou num concurso militar e aí você está de serviço num sábado. O que você, obviamente, vai fazer? Sexta-feira, cara, eu não vou fazer nada na sexta. Eu não vou sair na sexta, eu não vou beber, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar em casa assistindo a um filme, vendo a novela, fazendo qualquer coisa que não me canse muito, porque no outro dia eu vou trabalhar. Ok? Beleza. E aí, passa a sua sexta, você fica lá assistindo televisão, ok? Comendo uma pipoca, fazendo aquele, né, tentando fazer a sessão de cinemas na sua casa, ok? Chama todo mundo, enfim, algo bem light. E aí, quando chega o sábado, você fala assim, caramba, cara, agora eu acabei de lembrar. Lembrou o quê? Lembrei que eu troquei de serviço com o fulano. Hoje não sou eu, é o fulano. Só que quando chega no sábado e você fala assim, ó, hoje é o fulano, o que aconteceu com a sua sexta? Foi embora. Já acabou a minha sexta, ok? A minha sexta já acabou. E na sexta o que você fez? O programa de índio. Eu fiz um programa de índio na sexta. Aí você se arrepende e fala assim, poxa, se eu soubesse que hoje eu não iria trabalhar ou que eu não trabalharia, se eu soubesse quando? Ontem eu sairia, beberia, dançaria, ia. É isso aí. Esse é o futuro do pretérito. Agora, a pessoa que não sabe conjugar verbo vai falar o quê? Se eu soubesse, eu saía, eu bebia, eu dançava, não. Se eu soubesse, eu dançava, não. Se eu soubesse, eu dançaria, eu beberia, eu sairia. É assim que vai funcionar. Se a ideia é de arrependimento, utilizem aqui, galera, o futuro do pretérito. Existe uma música muito linda chamada de Epitáfio. O que é epitáfio? Epitáfio é uma frasezinha que você utiliza para colocar na lápide. Professor, o que é lápide? Lápide é uma pedra que é colocada no túmulo, ok? Então, olha só, uma pedra que é colocada no túmulo já começa a partir do princípio que tem ideia de morte aí, e tem. O epitáfio é uma frasezinha que algumas pessoas até escolhem
né, para colocar ali na lápide. Antes de morrer, é lógico, o cara escolhe a frase que vai ser colocada ali. Geralmente coloca assim, aqui jaz fulano de tal, ok? Então ali você tem o epitáfio, que é a frase. E o nome da música é Epitáfio. É uma pessoa que morreu e essa pessoa colocou uma frasezinha lá, né, na lápide, chamada de epitáfio. Só que a ideia a ser trabalhada aqui é a ideia de arrependimento. Ele fala assim, ó, devia ter amado mais. Ok? Devia ter amado mais, arriscado mais, ter visto o sol se pôr. A música é linda, ok? E antes que você critique, tá? A música é amparada nessa situação pela licença poética, ok? Não estou aqui para diminuir a música, porque a música é uma obra-prima. Porém, segundo a gramática normativa da língua portuguesa, a forma correta aí não é devia, e sim deveria. Por quê? Porque é a ideia de arrependimento. Você pega o verbo todo e acrescenta ia. Por isso, deveria. E ele continua. Queria ter, tá? Me importado menos, trabalhado menos, ter morrido de amor. Outro erro. Não é queria. O correto é querer, mas ia. É isso aí, é quereria. Professor, mas ia ficar feio. Não mesmo. Quereria ter amado mais. Quereria ter amado mais. É assim que se fala quando a ideia é uma ideia de arrependimento. Olha, quando a palavra fica feia, como alguns plurais, eu sou o primeiro a falar que vai ficar feio. Aqui não. O quereria, ele te dá um poder. Se você chega em uma roda, né, em uma conversa, e você solta um quereria, mesmo que você utilize de forma incorreta, as pessoas já vão te olhar com o olhar de quem diz assim, nossa, quanta sapiência essa pessoa carrega, né? Não, quereria, ó, olha a força argumentativa na sua mão agora. É lógico que depois não pode soltar um nós vai, a gente fome estrupo, ok? Falou quereria, vai ter que ter uma linguagem culta aí. Beleza, galera? Então, trabalhamos aqui o modo indicativo. É aquele que expressa a ideia de certeza. Já pega o gancho. Vamos falar do subjuntivo também. Vem pra cá, olha aqui. Modo subjuntivo. O subjuntivo, ele tem o presente, o subjuntivo ele tem o passado, que é o pretérito, e ele tem o futuro. Aqui, na forma simples, o pretérito é o imperfeito. Ok? Ah, então tenho que ver tudo novamente? Teoricamente sim, mas aqui é bem mais fácil. Quer ver? No presente, você vai colocar o advérbio talvez. Por que o advérbio talvez? Porque o subjuntivo expressa dúvida, hipótese. Então pensa assim, ó, verbo estudar. Talvez eu estude. Talvez eu estude, talvez eu coma, talvez eu beba, talvez eu saia, talvez eu faça. Então você tem a ideia o quê? De presente do subjuntivo, é a ideia do talvez. Ok, galera? E o pretérito imperfeito? Moleza. Só colocar aqui, ó, 2 S's. Só isso, só isso. Coloque 2 S's no verbo. Quer ver? Estudar, estudasse. Cantar, cantasse. Falar, falasse. Beber, bebesse. Vender, vendesse. Comer, comesse. Partir, partisse. O único cuidado aqui é o seguinte, se o verbo já tiver 2 S's como passar, ele ganha mais 2 S's. Então passar, passasse, ok? Então o pretérito imperfeito do subjuntivo ele vem com 2 S's. Ah, professor, agora eu vou te pegar, hein? E se o verbo for irregular? Mesmo assim. Pensa no verbo fazer, fizesse. Mesmo se o verbo for irregular, ele vai ter aqui, ó, 2 S's. Beleza?
E o futuro? O futuro, agora sim, aqui você vai tomar um certo cuidado. Por quê? Porque quando o verbo é regular, o futuro ele é parecido com o infinitivo. Observem que cantar é o infinitivo do verbo, mas também é o futuro do subjuntivo. Observem que amar, vender, todos esses verbos são verbos que indicam o infinitivo, mas também indicam o futuro do subjuntivo. Professor, mas qual é a diferença? A diferença será vista lá na frente no que a gente vai chamar de período composto, nas orações subordinadas reduzidas de infinitivo. Lá você vai entender isso aqui 100%. Por enquanto é o suficiente para você acertar a questão, mas lá na frente você vai conseguir entender isso aqui 100%. Galera, você vai pensar assim, ó, o infinitivo ele vem na chamada de oração reduzida de infinitivo ou em uma locução verbal. Já o futuro do subjuntivo, ele utiliza normalmente uma conjunção. Então aparece assim, ó, quando eu cantar, se eu cantar, assim que eu cantar. Olha a conjunção aqui, ok? No infinitivo, dificilmente vai aparecer uma conjunção, a não ser que você tenha uma locução verbal ali. Mas se o verbo tiver uma forma só, uma forma simples, não vai aparecer, beleza? Outra coisa, se o verbo for irregular, verbo dizer, ok? Vai ficar assim, ó. Quando eu disser, olha aqui. Aqui a forma é diferente. Então, na verdade, você só vai ter a mesma forma como o verbo for regular. Se o verbo for regular, você vai ter a mesma forma. Se o verbo for irregular, a forma vai ser diferente. Beleza? Galera, um outro detalhe aqui, olha só. Eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, mas eu tenho o pretérito imperfeito do indicativo também. Cuidado com essa troca. É uma outra troca que nós fazemos no dia a dia de forma incorreta, tá? No dia a dia, no dia a dia, o comum é assim, ó. Eu pensei que você tinha consertado o barco. Olha aqui. Eu pensei que você tinha consertado o barco. Observem, são dois verbos, pensar e tinha. Faz um tchum aqui, separe e observe o seguinte. Pensar é uma certeza. Pensei, uma certeza. Mas o que você pensou é certeza? Não, o que você está pensando aí é uma hipótese. Se o que você está pensando é uma hipótese, eu não posso utilizar o tinha aqui, porque o tinha é pretérito imperfeito do indicativo. É uma certeza. O correto é usar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Significa que a forma correta é eu pensei que você tivesse consertado o barco. Eu pensei que Ana era você. Eu pensei que Ana, ou melhor, eles pensaram que Ana era você. Opa, se eles pensaram, é uma hipótese. Se é uma hipótese, não pode ser era, porque era é pretérito imperfeito do indicativo. Utiliza o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eles pensaram que Ana fosse você. Então, cuidado com essa outra troca também, que é uma troca incorreta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de tempo e modo verbal. Um forte abraço e até a próxima.